dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 6º ano. Hoje eu estou aqui com a professora Fernanda, que será a nossa mediadora. Seja bem-vinda, Fernanda. Bom, hoje a nossa aula será sobre reportagem. Vocês já viram notícia e agora nós vamos ver reportagem, tá bom? Então vamos lá, o título da nossa aula, De Olho na Reportagem. Hoje nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações da falha escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, a situação de produção e as características do gênero. Os nossos objetivos, vamos lá: conhecer o gênero textual reportagem, organizar os elementos principais de uma reportagem, diferenciar notícia e reportagem, porque vocês já conhecem notícia, então hoje vocês vão diferenciar, e interpretar uma reportagem. Bom, vamos iniciar. Vocês sabem que a gente tem atividade toda a aula, então vocês já vão interagindo no chat, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta do dia. Vamos lá. O nosso início de conversa. Você já deve ter lido uma reportagem, certo? Então vocês vão responder aí no chat. Você se lembra de alguma reportagem que leu e gostou? Aí sim ou não? E qual foi? Vocês já devem ter lido muitas reportagens na vida. Em uma das nossas aulas, você conheceu o gênero textual notícia. Você sabe a diferença entre notícia e reportagem? Existe uma diferença aí entre as duas, né? Várias diferenças, né? Mas coloquem aí a principal, tá bom? 1 minutinho para vocês responderem. Tudo bem? Então, vamos lá, a pergunta vai ficar na tela. Muito bem, agora nós vamos às respostas de vocês. Fernanda, quais foram as respostas que eles deram? Professora, a maioria está respondendo que sim, mas não se lembra qual. Deixa eu ver aqui. Teve a Ana Carolina, ela disse o seguinte, que a notícia é escrita e que a reportagem é falada. Será que é isso? Acho que ela está fazendo uma pequena confusão aí, não é mesmo? Com a entrevista, com aquela, né, com a linguagem oral, só com a oralidade, não é mesmo? Sim, né? Tem também o Samuel. O Samuel disse que sim, e que foi sobre homens primitivos. Olha que interessante, Samuel. Então você leu uma reportagem sobre homens primitivos. Muito bem.
A Luara também, Fernanda, colocou aqui que a reportagem reporta alguém, já a notícia só fala o acontecimento. Bom, a notícia, o que acontece? Nós já falamos, ela noticia um fato, certo? Que é real, normalmente que é cotidiano, certo? Que, assim, tem que ser um fato atual, porque a notícia, senão ela fica, uma notícia ali de fevereiro, né, já não fica tão... Desatualizada, né? Desatualizada. Vocês se lembram daquela notícia da volta às aulas? Muito bem, que nós trabalhamos, acho que foi aqui ou foi no sétimo, nós trabalhamos a notícia da volta às aulas. Então, o que acontece? Teve aluno que falou assim, mas é de fevereiro, mas é porque estava no caderno do aluno e nós trabalhamos isso. Mas para hoje, mês de maio, já é uma notícia desatualizada, certo? Mas foi só para contextualizar isso. Mas vamos lá, então. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pensar um pouquinho, tá? Porque agora, antes de explicar a diferença entre notícia e reportagem, né, nós já vimos aqui a questão da reportagem, que nós vamos abordar bastante. Vocês vão ouvir um podcast, mas antes de ouvir o podcast, vocês vão ter 30 segundinhos para verem o seguinte, olha só. O título do nosso podcast de hoje, você já sabe o que é podcast, quase toda aula a gente trabalha com podcast. Aliás, eu não tenho visto vocês fazerem podcast, ninguém me falou assim no chat, que já fez um podcast. Mas vamos lá. Vamos ver o título aqui, né, do que vai ser tratado. Pets gigantes ganham o coração dos brasileiros. Gente, respondam no chat, vocês vão ter 30 segundos. O que vocês acham que vai ser tratado? Que tema? Pets gigantes ganham o coração dos brasileiros. O que será que a gente vai tratar, Fernanda? Bom, será que nós vamos falar de um leão? Eu acredito que sim, né? Pets gigantes. O que significa? Um animal... Que tema que vai ser abordado aí? 30 segundinhos para vocês responderem. Olha só, Lucy, alguns alunos estão dizendo aqui, o Rafael acredita que seja sobre elefante. O Guilherme acha que são animais grandes. A Yasmin disse felinos. Eles estão no caminho aí. Teve gente até que falou cachorros e gatos. O Gabriel colocou aqui, animais de estimação grandes. Mas antes, gente, eu só vou esclarecer uma coisa. Alguns alunos disseram que não sabe o que é podcast. Eu vou explicar novamente para vocês. Gente, o podcast é um áudio, certo? Que você grava, você pode gravar uma história, você pode gravar uma música, você pode gravar uma notícia, uma reportagem. Vocês se lembram das notícias que nós gravamos, daquela fábula que nós apresentamos do Vento e o Sol? A respeito, que foi um podcast, certo? Então, podcast é isso, são áudios, vocês podem inclusive baixar no celular de vocês gratuitamente, coloca lá, aplicativo de podcast, aí tem lá, aí vocês vão gravando, fazem a rádio de vocês e vocês vão gravando. O interessante é que as pessoas estão acessando. Eu ontem verifiquei que tem muitos acessos no meu podcast, eu nem divulgo, eu só divulgo aqui.
mas eu tenho visto isso, que as pessoas que estão no aplicativo, elas fazem acesso, elas acessam o podcast e têm escutado as minhas histórias, as minhas notícias, reportagem. Eu mesma já pesquisei, professora. Já Ah, então entrei você para já ouvir. acessou o meu podcast. Olha só, a professora já acessou e eu nem sabia. Então, gente, podcast é isso, tá bom? Muito bem. Então agora vocês vão ouvir o podcast, certo? Vamos lá? Vamos lá? Pets gigantes ganham o coração dos brasileiros. Gatos da raça Maine Coon já são comuns nas casas das pessoas. Há 3 anos, a professora Marina Célia e seu marido João Pedro decidiram ter um gato. O que eles não imaginavam é que fosse um gato gigante. Numa tarde de domingo, o casal saiu para adotar um pequeno bichão. Porém, quando chegaram ao parque, depararam-se com um gato da raça Maine Coon, um gato com tamanho acima do normal. O gato estava para adoção, pois havia sido devolvido por uma família, porque um dos filhos tinha medo dele. Gulliver tinha 6 meses quando o adotamos e foi amor à primeira vista. Conta a Marina Célia sobre a primeira vez que viu seu gatinho. Na hora, decidimos levá-lo para casa, completa João Pedro. Marina Célia conta que já tinha ouvido falar de gatos dessa raça, mas que morria de medo só de pensar em se aproximar de um. No entanto, ao vê-lo de perto, em segundos mudou de ideia e Gulliver conquistou seu coração indo para o lar do casal no mesmo dia. Tivemos muita sorte de Gulliver estar para adoção, diz João Pedro. Um gato dessa raça custa muito caro, emenda Marina Célia. Os Maine Coons originaram-se nos Estados Unidos, no estado do Maine, e são reconhecidos mundialmente como a maior raça de gatos que são criados em casas, podendo atingir 12 quilos em 1,20 m de comprimento. Eles são dóceis e possuem um comportamento sociável por gostarem de interagir com outros animais de estimação e seres humanos, especialmente crianças. Também estão sempre limpos, lambendo-se com frequência. Marina Célia diz que Gulliver ama a limpeza e que, devido ao seu tamanho, prefere levá-lo ao pet shop para tomar banho uma vez por mês. O casal mora em um apartamento com 2 quartos em um bairro da cidade de São Paulo. Apesar de morarmos em apartamento, Gulliver não apresentou problemas para a vizinhança. Pelo contrário, as crianças o adoram e passeamos com ele todos os dias na coleira. Ele mia pouco e baixo, não incomodando os vizinhos. O bom é que ele não causa estranheza. Ninguém sai correndo quando encontra, diz João Pedro. Gulliver adora brincar com seu arranhador e tem vários brinquedos. Nosso apartamento parece uma casa com crianças, pois nosso filhote deixa tudo espalhado, enaltece Marina Célia, orgulhosa das travessuras de seu pequeno. Como o casal fica o dia todo fora, após um ano eles adotaram um outro gato, mas este sem raça definida. O Tico pesa 4 quilos e tem 70 centímetros de comprimento. Confesso que no início tivemos receio com a convivência dos dois, mas o Gulliver é tão amoroso que acabou adotando o Tico como se fosse seu filho, informa João Pedro. Muitas famílias estão aderindo à criação de gatos Maine Coons, não só pelo tamanho, mas pela doçura com que eles interagem com os humanos. Como podemos ver, os gatos gigantes conquistaram de vez o coração dos brasileiros. Muito bem. Gostaram do podcast? Vocês já conhecem, já conheciam essa raça dos Maine Coons, certo? Inclusive aí houve na digitação, foi colocado Coon, Maine Coon, mas é Maine Coons, tá bom? Aí nós vamos ver o significado desta palavra. Se alguém já quiser pesquisar, aí tiver com a internet aberta, pode pesquisar, tá bom? Muito bem, então agora nós vamos abordar sobre o texto, tá bom? Vamos lá. Vocês conheceram essa raça, certo? Então, como vocês viram, a reportagem ela fala exatamente sobre os gatos gigantes. Por isso que pets gigantes, certo? Porque eles ganharam o coração das pessoas, né? Então, vamos para a primeira pergunta. Vocês terão aí 3 minutinhos para responderem. Vamos lá. Você já tinha ouvido falar sobre a raça Maine Coons? Você teria um gato dessa raça? Observe a imagem apresentada na reportagem e responda. Gente, só um parênteses, eu vou voltar na imagem, tá? Não se preocupem. Vamos lá. Letra A, ela se relaciona com o assunto abordado? B, quais impressões sobre Gulliver a imagem transmite? Descreva. Então, vocês vão observar a imagem, que eu vou voltar lá, e vão descrever. Qual é o tema principal do texto? Qual o assunto principal do texto?
Por que os gatos da raça Maine Coons despertam medo nas pessoas em um primeiro momento? Por que será, né? Você olha assim e fala, nossa, né? Por que será que dá, né, esse medo? A reportagem que você leu desmistifica o receio que as pessoas sentem ao ver um gato Maine Coons, certo? Ela desmistifica completamente isso. Por quê? Por que será que ela, sabe, ela dá assim aquela coisa, nossa, então ele não é perigoso, né? Olha que interessante, tá bom? Aí vamos primeiro responder essas 5 questões. Eu vou dar 2 minutinhos então para responder essas 5 questões e aí depois a gente responde as outras. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou voltar na imagem para vocês responderem. Respondam a primeira. Você já tinha ouvido falar sobre a raça Maine Coons? Você teria um gato dessa raça? Então respondam, que aí eu já vou colocar a imagem.
Vamos lá? Professora, os alunos estão dizendo aqui que gostaram do texto. Que bom, também gostei bastante, eles gostaram. Muitos não conheciam a raça. A maioria nunca tinha ouvido falar. E muitos disseram que não teriam este gato. Alguns dizem que não teriam porque ele é grande. E outros têm medo por conta do tamanho dele, né? Mas, de forma geral, aí, eles estão dizendo que gostaram bastante. Gostaram de conhecer, né? Essa raça. Muito bom. E agora, qual o tema principal do texto? Eles não colocaram, né? Estou vendo aqui. Faltou colocar aí o tema. Qual é o assunto, gente? O assunto, o que é? Não é o título, o tema, né? Sobre o que está falando. Nós já explicamos a diferença entre título e tema. Qual seria o tema? Alguém colocou aqui um tema que dá medo. Um tema que dá medo. Mas qual é o tema? Gente, o tema são os gatos da raça Maine Coons, certo? Tratando a socialização deles, como eles são. Então, o assunto principal é a raça Maine Coons, certo? Então, este é o assunto principal a ser tratado, tá bom? Porque os gatos da raça Maine Coons despertam medo nas pessoas em um primeiro momento. Alguém colocou aqui, tema gatos gigantes, alguém colocou aqui que são gatos, se despertam porque eles são gigantes. Muito bem, eles despertam esse medo porque você vê aquele gato e fala, nossa, parece um tigre, é uma onça, o que será, né? Como que eu vou ter? É um cachorro grande, assim, parecido com um gato, né? Muito bem. E a reportagem, ela desmistifica o receio que as pessoas têm a respeito do gato gigante. Por quê, gente? Ninguém colocou aqui. Vamos lá? Então vamos responder, não é mesmo, Fernanda? Por que será que ela desmistifica isso? Qual foi a importância aí, né, da reportagem? O que nós podemos aprender com essas falas? O que nós descobrimos depois da leitura? O que será? Vamos pensar um pouquinho. Como nós não temos tanto tempo assim, vamos pensar que os gatos, eles desmistificam isso porque eles são sociáveis, porque eles são dóceis. Então, assim, dá a impressão, quando você pensa neste gato, que seja um gato bravo. É um gato bravo. Nossa, não vou chegar perto. E a reportagem fala que não, que eles são dóceis, são sociáveis, né? Eles gostam de brincar, eles gostam de passear, tanto é que dá para sair com ele na coleira. Olha que interessante, imagine você saindo assim com um gato grande na coleira, feito um cachorro, e ele fala, o João Pedro fala que as crianças no prédio gostam do gato. Olha que interessante, então é a socialização deste gato mesmo, como ele é sociável, então ele desmistifica aquele medo. Muitos falaram, eu não teria porque eu tenho medo, porque ele é muito grande. Mas ele desmistifica isso. O que é desmistificar? Ele tira essa ideia, né, de que, olha, o gato é perigoso, né? Imagine a mãe de vocês, menina, vai ter esse gato? Vai perigoso. Menina, não, de jeito nenhum. Mas não, fala pra mamãe, o gato é dócil, o gato, sabe, ele é brincalhão. Sabe aquele cachorro pastor alemão que todo mundo tem medo? Então, dá medo, né? Mas quando você chega perto, você começa ali a se aproximar, né? E o cachorro for sociável, ele não vai te dar medo, né? Então é a mesma coisa do gato, mas esse gato, ele não é bravo de jeito nenhum, tá bom? Muito bem, então agora vocês conheceram a raça Maine Coon, certo? Que se originou lá na região, lá no Maine, o estado do Maine, nos Estados Unidos. Muito bem. Vamos pensar agora na sexta questão, tá bom? Vamos lá. No texto, a presença de aspas, elas foram empregadas para... Eu vou voltar no texto, tá bom? Para vocês perceberem. Destacar os fatos importantes. B. Enfatizar sobre os Maine Coons. C. Destacar as falas dos entrevistados. D. Enfatizar o discurso indireto presente no texto. Então, quais dessas aí? E a sétima, o objetivo dessa reportagem é criticar as pessoas que adotam gatos grandes. B. Informar os tipos de raças de gatos. C. Abordar sobre a raça Maine Coons e sua socialização. D. Descrever o comportamento dos gatos da raça Maine Coons. Eu acabei de falar a respeito, né, de por que desmistifica a questão do gato, certo?
Então, a sétima já está respondida. Pensem direitinho no que eu falei agora. Mas eu vou voltar lá no texto para vocês observarem o uso das aspas. Vamos lá. Para vocês observarem, que ela já tem um destaque, né, Fernanda, das aspas. Já tem a dica ali. Já tem a dica. Vamos pensar um pouquinho para interagir. Muito bem. Fernanda, na questão 6, a maioria acertou, colocou que é destacar as falas dos entrevistados. Sim, alguns até acreditaram que era para destacar fatos importantes, mas vejo que a maioria entendeu que era a fala dos entrevistados. Sinal que eles já entenderam com o que nós explicamos aqui o que é o discurso direto, certo? Sim. Porque neste texto nós temos a presença do discurso indireto e do discurso direto. Então eles entenderam que as aspas, elas têm essa função de destacar a fala dentro do discurso direto. Muito bem, gente, fico muito feliz que vocês já tenham entendido isso, que nós já abordamos em outras aulas, até a professora Fernanda tem acompanhado as nossas aulas, né? E temos falado muito sobre isso. Vamos para a sétima, o objetivo dessa reportagem. Gente, aí entra uma questão da inferência de informações que eu estava aqui conversando nos bastidores com a professora Fernanda. Alguns colocaram que é descrever o comportamento dos gatos da raça Maine Coons. A gente até fala de como é o comportamento, mas o foco do texto, o objetivo mesmo, é a letra C, que é informar sobre a raça, certo? Sobre a raça não, sobre o comportamento, a socialização do gato. Então ele vai abordar sobre a raça Maine Coons e a socialização. Ele fala que o gato é dócil, que dá para passear com o gato, que as crianças não têm medo. Ele desmistifica aquele medo. Então, se ele fosse apenas descrever o comportamento, ele não teria desmistificado isso, não é mesmo, Fernanda? Sim, então, aí entra o quê? Na informação implícita. Isso está implícito. O que é? Aquela informação que não aparece de uma forma clara, tá bom? Vamos trabalhar mais sobre isso nas nossas próximas aulas.
não é mesmo? Temos que trabalhar bem isso. Mas uma boa parte colocou que é a letra C. Muito bem, parabéns. E para quem colocou que é descrever o comportamento do gato, depois lê novamente o texto para ver realmente esse aspecto da socialização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também da imagem do nosso gatinho, tá bom? O nosso Gulliver, tá? Muito bem. Então, queridos, agora nós vamos passar aqui, tá bom? Para a origem da raça Maine Coons, tá bom? Então, como eu já disse, Maine é o nome do lugar onde originou a raça, certo? Lá nos Estados Unidos. Coons refere-se a guaxinins em inglês, tá bom? Então, aí houve, como eu já falei, da digitação, certo? Porque arrumaram, alguma coisa aconteceu aí, que a gente tá bom na revisão, mas é Maine Coons. E se refere a guaxinins em inglês. Gente, lá nos Estados Unidos tem muitos guaxinins, é comum, não é mesmo, Fernanda? Sim. Então, assim, e a raça recebeu este nome devido à semelhança aos guaxinins, porque o guaxinim é um animalzinho assim, todo peludinho, né? Então, ele acabou associando isso, por isso colocaram Maine Coons. Então, as palavras escritas em inglês, pensando que é um guaxinim, vem do Maine. O que seria, gente? Seria um gato grande, o significado, né? Guaxinins do Maine, raccoon do Maine ou gato do Maine? Tá bem claro isso, né, gente? Vão respondendo aí no chat, tá bom? Vamos lá. O que será? Menos de 1 minuto, 30 segundinhos aí para vocês colocarem. Letra A, B, C ou D? O que será que é? Lembrando que é guaxinim, que é a tradução de guaxinins. Muito bem, a maioria acertou, Fernanda. A maioria escolheu aí a alternativa B. Isso mesmo, estão bons de tradução. Olha só, tá vendo? Olha a interdisciplinaridade. Estamos tratando da disciplina de inglês também. Tem dias que nós tratamos de ciências, tem dias que nós tratamos de inglês, né? Cada dia a gente vai fazendo essa interdisciplinaridade. Certo? O que é interdisciplinaridade? Relação entre as disciplinas, vocês já sabem. Próxima aula eu vou fazer essa pergunta. Vamos lá, gente. Então, na língua inglesa, o adjetivo vem antes do substantivo, ó, tratando do inglês também. Como a nomenclatura Maine Coons. Após realizar a tradução, observe a posição do substantivo e da locução adjetiva, preenchendo o quadro a seguir. Então, gente, neste caso, tá? No caso do substantivo, nós temos o quê? Olha só, vocês se lembram que é uma locução adjetiva? Uma locução adjetiva, o que é? É quando eu tenho uma expressão, que é representada por duas ou mais palavras, tendo valor de adjetivo. O que é um adjetivo? É tudo aquilo que caracteriza o substantivo. Não vão me falar que é qualidade, pelo amor de Deus, porque eu posso ter um defeito ali com aquele substantivo, tá bom? Tem gente que fala, professor, é uma qualidade. Não, também pode ser um defeito, tá? Por exemplo, o menino é chato, é um defeito. Então, não é uma qualidade, mas é um adjetivo que ele tem. O fato de ele ser chato, tá bom? Entender? Então, adjetivo é o que caracteriza o substantivo, certo? E a expressão, no caso, a locução adjetiva, ela tem o valor. Eu tenho uma preposição, certo? Mais um substantivo com o valor de adjetivo. Muito bem. Então, vamos lá. Neste caso, o substantivo, né? A locução adjetiva uma expressão, certo? Então, no caso, substantivo qual é? Guaxinins, ok? Responderam? Então, substantivo, guaxinins. E a locução adjetiva do Maine, certo? Então, guaxinins do Maine, ok? Muito bem, então vamos lá. Os Maine Coons, eles são reconhecidos mundialmente como a maior raça de gatos. Olha que interessante isso. Vamos ver agora. De gatos é uma locução adjetiva, como eu falei, preposição mais substantivo, certo? Maior raça de gatos. Ih, sumiu aqui. Então vamos lá.
De gatos, como eu disse, é a locução adjetiva. Ela tem o valor do adjetivo. Então, neste caso, gente, vamos pensar. Os Maine Coons são reconhecidos mundialmente como a maior raça. Pensem aí, 10 segundinhos aí para vocês, alguns segundinhos para vocês responderem. De gatos diz respeito a quê? Aí eles teriam que responder com uma Com única adjetivo, palavra, uma única palavra, né? porque o adjetivo é uma única palavra. Isso, não uma locução. Uma locução. Seriam, então, gatos... É a mesma coisa. Dentes de cão. Dentes caninos. Olha lá, certo? já apareceu ali, ó. Já apareceu? Felinos. Passou Muito aqui, bem. não consegui ver o nome, mas alguém já respondeu. Gatos. Felina. Felinos. Júlia respondeu. Muito bem. Muito bem. Então, os Maine Coons são conhecidos mundialmente como a maior raça felina, certo? Felina, tá bom? Muito bem, gente. Olha só que interessante. Então, vocês já associaram. Até quando eu falei de cães, né? De cães, caninos e assim, né, e assim vai. Então, vocês entenderam exatamente a diferença, né? Que a locução adjetiva, ela tem o valor de um adjetivo. Muito bem. Agora, nós vamos para a reportagem, certo? Fernanda, você quer ler para mim a definição? Que aí vocês vão diferenciar notícia e reportagem. Rapidamente, que o nosso tempo está acabando. Sim, então a reportagem, ela se define como o aprofundamento da notícia, né? Eu não estou conseguindo vamos visualizar muito lá. bem ali. Não, tudo bem, eu vejo para você. A reportagem, gente, ela é um aprofundamento da notícia. Ela é publicada na mídia falada ou escrita. É uma linguagem formal e objetiva, não é uma linguagem coloquial, aquela linguagem informal do dia a dia, não cabem gírias. Os temas são diversos, como sociais, políticos, culturais, como agora nós tratamos do gato. O conteúdo, ele depende muito, certo? O conteúdo, ele depende muito do que você vai colocar. Você pode colocar gráficos, pode colocar interpretação, pesquisas, tá bom? Tem como objetivo informar e promover uma reflexão sobre determinado assunto. Ele pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa, os textos. E os textos, gente, eles são mais extensos que a reportagem, que a notícia. Então, a notícia, ela é um texto curto. Já a reportagem não, é um texto mais extenso, tá bom? E eles podem ser informativos, descritivos. Na notícia, o jornalista, o autor, ele não expressa a opinião dele. Na reportagem, ele pode colocar. Por isso que ela pode ser um texto opinativo também. Claro que na notícia nós temos a narração e a descrição, na reportagem também, porém nós temos a opinião. Vocês perceberam que este texto ele é mais longo, a reportagem? Se eu fosse fazer uma notícia, eu colocaria gatos Maine Coons são adotados, tal, eu faria um texto curtinho. Agora na reportagem não, eu aprofundei, eu contei da socialização, eu falei como ele gosta, como que os donos interagem, enfim, então a reportagem é isso. Os elementos, gente, são os mesmos da notícia, tá? Eu nem vou me aprofundar muito porque são os mesmos, vocês já aprenderam. Manchete, título auxiliar, lead e o corpo da notícia, tá bom? Muito bem. Então agora, vamos lá para a nossa tarefa, porque a nossa aula já está acabando. Gente, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma reportagem, tudo bem? Então vocês vão escolher alguém, umas 2 pessoas, vão entrevistar e vão fazer uma reportagem sobre animais de estimação. Faça uma pesquisa, tá bom, Fernando, sobre animais de estimação, e aí vocês vão pesquisar e vão escrever e vão entregar para o professor de vocês, porque a nossa aula está acabando, infelizmente, a gente passa muito depressa, tá? E agora eu só vou ver vocês na sexta-feira, tudo bem, gente? Então, muito obrigada, professora Fernanda, por dividir essa aula, por compartilhar a aula conosco, tá bom? Façam esta tarefa, tá? Façam a reportagem, mostrem para o professor de vocês quando as aulas se tornarem, ou mande pelo WhatsApp, por e-mail. Obrigada e até sexta.